Um homem poderoso, afogado em luto, lutava para cuidar da única coisa que ainda lhe restava. Uma mulher simples, com um olhar calmo e um gesto gentil, cruzou seu caminho quando tudo parecia perdido. A convivência, nascida do acaso, revelou verdades que nem mesmo o tempo ousava encarar. E quando a confiança foi colocada à prova, uma escolha poderia mudar tudo. Antes de acompanhar essa emocionante história sobre reencontros, segundas chances e coragem para recomeçar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais relatos que aquecem o coração. A aliança no dedo de Helena parecia pesar mais que ouro. Não era apenas um símbolo de compromisso, mas a materialização de uma promessa feita sob o peso de medos confessados e esperanças renovadas. Ricardo a olhava com uma intensidade que ela ainda estava aprendendo a decifrar, uma mistura de alívio, fascínio e uma vulnerabilidade que ele raramente permitia transparecer. O café esfriava na mesa entre eles, testemunha silenciosa do pacto que selaram naquele instante. "É real?" ela perguntou, a voz um fio de incerteza. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos cansados. "Tão real quanto só o que nasce amanhã, Helena, ou tão real quanto a bagunça que a Sofia faz com massinha." Ela riu, o som leve e melodioso, dissipando um pouco da tensão. "E a sua condição? Que este seja o começo, não o fim?" "Exato", ele respondeu, inclinando-se para mais perto. "Não quero que se sinta presa a um final feliz artificial. Quero que construamos o nosso caminho dia após dia, com todos os desafios, as alegrias, as chatices, tudo." A simplicidade da resposta o tocou profundamente. Ele, acostumado a negociações complexas e contratos milionários, via naquele acordo informal a base mais sólida que já construíra. "E a Sofia?" Helena perguntou, a preocupação evidente em seu olhar. "Como vamos contar a ela?" Ricardo ponderou. "Ela já te adora. Para ela isso será natural. A dificuldade será explicar para o resto do mundo." O resto do mundo de Ricardo era um universo à parte, um círculo social blindado por fortunas, aparências e convenções. Helena, com sua vida simples e sua profissão discreta, era uma intrusa naquele cenário. Ela sentiu um arrepio. "Não se preocupe com isso agora, Ricardo", a tranquilizou, percebendo sua apreensão. "Vamos focar em nós, na Sofia. O resto a gente resolve." Nos dias que se seguiram, a notícia do noivado de Ricardo com a mulher desconhecida se espalhou como rastilho de pólvora em seu círculo social. Sussurros, olhares curiosos e perguntas veladas se tornaram a trilha sonora de seus dias. Vera, sua assistente, era a personificação do descontentamento. Sua lealdade a Ricardo beirava a obsessão, e a presença de Helena era vista como uma ameaça direta à sua influência, e talvez a algo mais. "Senhor Ricardo, o senhor tem certeza disso?" Vera questionou, a voz carregada de insinuações, enquanto organizava sua agenda. Essa mulher, ela apareceu do nada. E aquelas visitas ao escritório de advocacia, o senhor se lembra, não é? Ricardo suspirou, a paciência esgotando-se. "Vera, já tivemos essa conversa. Helena me explicou tudo, e mesmo que não tivesse explicado, a vida pessoal é minha. Concentre-se no trabalho." "Mas e a imagem da empresa? E a herança da Sofia?" Vera insistiu, cruzando os braços. "As pessoas falam. Dizem que ela é uma golpista que se aproveitou da sua fragilidade." "Basta, Vera." Ricardo elevou a voz, batendo a mão na mesa. Seus olhos faiscaram. "Não admito que fale assim de Helena. Ela é a mulher com quem vou me casar. E se alguém tiver algo a dizer sobre isso, que diga para mim. Agora, por favor, retire-se." Vera recuou, o rosto pálido de raiva contida. Ela saiu da sala, mas seus olhos prometiam vingança silenciosa. Ricardo sabia que a batalha contra a desconfiança e o preconceito estava apenas começando. Enquanto isso, no apartamento, Helena e Sofia construíam seu próprio mundo. Helena passava mais tempo ali agora, ajudando Sofia com as lições, inventando brincadeiras e transformando o espaço frio e impessoal em um lar. Sofia, antes retraída e melancólica, irradiava alegria.
Seus desenhos coloriam as paredes, suas risadas ecoavam pelos corredores. Para ela, Helena era a fada que havia chegado para afastar a tristeza. Helena, você vai morar com a gente? Sofia perguntou um dia, enquanto desenhavam juntas no chão da sala. Helena sorriu, o coração aquecido, pela inocidade da pergunta. Vamos, meu amor, se tudo der certo, sim. E você vai ser minha mamãe? A menina perguntou, os olhos grandes e esperançosos fixos nos dela. Helena hesitou por um instante. A palavra mamãe carregava um peso enorme, uma responsabilidade que ela não sabia se estava pronta para assumir. Ela não queria substituir a mãe biológica de Sofia, mas sim adicionar amor e cuidado à sua vida. Eu vou ser a Helena que te ama muito e que vai cuidar de você com todo o carinho do mundo. Ela respondeu abraçando a menina. Como uma grande amiga, uma protetora, e se você quiser posso ser sua segunda mamãe do coração. Sofia a abraçou apertado. Eu quero você para sempre. A cena foi observada por Ricardo, parado na porta, o coração transbordando de emoção. Ele nunca imaginou que veria sua filha tão feliz novamente. Aquele momento valia mais do que todas as suas empresas e fortunas. Apesar da felicidade crescente em casa, as sombras do passado de Helena ainda pairavam. O processo da irmã, que ela mencionara a Ricardo, era mais complicado do que parecia. Sua irmã, Clara, estava envolvida em uma disputa legal acirrada pela guarda de seu filho, Lucas, contra o pai da criança, um homem influente e sem escrúpulos. Helena dedicava grande parte de seu tempo e recursos para ajudar Clara, o que explicava suas visitas ao escritório de advocacia. Ela não queria preocupar Ricardo com os detalhes sórdidos da situação, mas a necessidade de manter essa parte de sua vida em segredo começava a criar uma pequena fenda na transparência que eles tentavam construir. Uma tarde, enquanto Helena estava no escritório de sua advogada, recebeu um telefonema de Clara. A voz da irmã estava embargada pelo choro. Helena, aconteceu de novo. Clara soluçava. Ele pegou o Lucas da escola sem me avisar. Disse que só devolve se eu desistir do processo. O sangue de Helena gelou. Aquilo era um sequestro, uma tática cruel para forçar Clara a ceder. Calma, Clara. Onde você está? Já ligou? Para a polícia? Liguei, mas eles disseram que, como ele é o pai, é mais complicado. Que preciso provar que há risco para o Lucas. Clara respondeu desesperada. Helena, eu não sei mais o que fazer. Helena sentiu a raiva borbulhar. Ela sabia que o pai de Lucas era capaz de tudo. Não se preocupe, Clara. Eu estou indo para aí agora. Não desista. Nós vamos tirar o Lucas das mãos dele. Ela desligou o telefone, o rosto contraído pela preocupação. Precisava ir imediatamente, mas havia prometido a Ricardo que passaria a tarde com ele e Sofia. Como explicar a urgência sem revelar a extensão do problema com Clara? A mentira, mesmo que por omissão, a incomodava. Ao chegar no apartamento de Ricardo, encontrou-o brincando com Sofia na sala. A cena idílica a fez hesitar. Como quebrar aquela bolha de felicidade com a dura realidade de sua outra vida? Aconteceu. Alguma coisa? Ricardo perguntou, percebendo a tensão em seu rosto. Helena respirou fundo. Sim, é a minha irmã. Ela precisa de mim com urgência. É um problema familiar, delicado. Ricardo a olhou com atenção. Ele confiava nela, mas a menção a problemas familiares delicados reativava, mesmo que sutilmente, a sementinha da dúvida plantada por Vera. É algo sério? Ele perguntou a voz cautelosa. Helena hesitou novamente. Contar a verdade completa significaria expor Clara a um perigo ainda maior caso a informação chegasse aos ouvidos errados. E significaria também revelar a Ricardo uma realidade muito mais sombria do que ele estava acostumado. É sério o suficiente para eu precisar ir agora, ela respondeu, optando por uma verdade parcial. Prometo te explicar tudo depois assim que eu resolver. Posso ir? Ricardo sentiu um nó na garganta. Queria confiar plenamente, mas a falta de detalhes o inquietava. No entanto, viu a angústia nos olhos de Helena e soube que ela não estava mentindo sobre a urgência. Claro que pode, ele disse, forçando um sorriso,
Vá, cuide da sua irmã, mas por favor, tenha cuidado. Helena assentiu, grata pela compreensão, mas sentindo o peso da omissão. Ela se despediu rapidamente de Boisich, Sofia prometendo voltar logo e saiu apressada. Ricardo a observou ir, uma sensação incômoda no peito. A vida de Helena parecia ter camadas que ele ainda não conseguia penetrar. Quem era ela realmente? E o que mais ela escondia? A semente da dúvida que ele pensava ter arrancado parecia ter raízes mais profundas do que ele imaginava. E sem que ele soubesse. A ida de Helena para ajudar a irmã a colocaria em um caminho perigoso, que colidiria diretamente com o mundo de Ricardo de formas inesperadas e devastadoras. A promessa de um começo feliz estava prestes a ser testada por segredos e perigos que nenhum dos dois poderia prever. O futuro que eles sonhavam construir juntos pendia na balança, ameaçado por forças que operavam nas sombras, ligadas ao passado de Helena e talvez também ao de Ricardo. A noite caía sobre a cidade, e com ela a incerteza e o presságio de tempos turbulentos. A jornada de Helena e Ricardo, que começou com um gesto simples em um supermercado, estava prestes a tomar um rumo dramático, repleto de paixão, segredos e a luta para manter a esperança acesa. Helena chegou ao pequeno apartamento de Clara com o coração aos saltos. A porta estava entreaberta, revelando o caos interno. Almofadas jogadas, papéis espalhados, a atmosfera carregada de desespero. Clara estava sentada no sofá, abraçando os joelhos, o rosto inchado de tanto chorar. A ausência de Lucas pairava, no ar como uma névoa sufocante. Clara! Helena correu até a irmã, ajoelhando-se à sua frente. O que aconteceu exatamente? Me conta tudo. Clara ergueu os olhos vermelhos, a voz trêmula. Ele apareceu na porta da escola no horário da saída. Disse para a professora que tinha uma emergência e que precisava levar o Lucas. A professora, coitada, não desconfiou. Ele é o pai, afinal. Quando fui buscar o Lucas, ele já tinha ido embora. E a polícia? Helena perguntou, sentindo a impotência. Eles registraram a ocorrência, mas disseram que não podem fazer muita coisa por enquanto. Clara respondeu, a voz embargada. Disseram que, legalmente, ele tem o direito de estar com o filho, a menos que eu prove que ele representa um risco. E ele sabe disso, Helena. Ele usou isso para me atingir. Helena cerrou os punhos. O pai de Lucas, Dr. Horácio Albuquerque, era um advogado respeitado e influente, conhecido por usar sua posição para manipular situações a seu favor. Ele nunca havia aceitado o fim do relacionamento com Clara e usava Lucas como moeda de troca em uma vingança mesquinha. Ele ligou? E Helena perguntou. Clara assentiu, pegando o celular. Mandou uma mensagem. Disse que só devolve o Lucas se eu assinar um documento abrindo mão da guarda e de qualquer reivindicação financeira. Ele quer me destruir, Helena. Helena pegou o celular da irmã, lendo a mensagem cruel. Uma onda de indignação a varreu. Isso é chantagem, ele não pode fazer isso. Ele pode, Helena, Clara disse, a voz cansada. Ele tem poder, dinheiro, contatos, e eu não tenho nada, apenas você. Helena abraçou a irmã com força. E você me tem. Não vamos desistir. Vamos ligar para a doutora Lúcia agora. Ela saberá o que fazer. As horas seguintes foram um turbilhão de ligações, consultas e planos de ação. A doutora Lúcia, a advogada de Clara, confirmou a dificuldade da situação, mas garantiu que lutariam. Entrariam com um pedido de busca e apreensão, alegando risco à integridade da criança, com base no histórico de comportamento manipulador de Horácio e na forma abrupta como ele tirou Lucas da escola. No entanto, o processo seria lento e burocrático, e o tempo era crucial. Enquanto Helena mergulhava na batalha legal pela guarda de Lucas, no luxuoso apartamento de Ricardo, a ausência dela era sentida de forma crescente. Sofia não parava de perguntar por Helena, seus olhinhos tristes buscando a figura amiga que havia trazido cor à sua vida. Papai, a Helena volta hoje? Sofia perguntou, sentada no colo de Ricardo, enquanto ele tentava ler um livro. Ricardo acariciou o cabelo da filha. Não sei, meu amor. Ela está ajudando a irmã dela com um problema.
Mas ela volta sim, ela prometeu. A promessa ecoava na mente de Ricardo. Ele confiava em Helena, mas a falta de detalhes sobre o problema familiar delicado o corroía. Vera, atenta a cada nuance do humor de Ricardo, aproveitava a oportunidade para semear mais dúvidas. Senhor Ricardo, o senhor parece preocupado, Vera comentou, entregando-lhe uma xícara de café. É a senhorita Helena, não é? Ela desapareceu. Assim de repente. Não é estranho? Ricardo franziu a testa. Ela me explicou que era uma emergência familiar. Não desapareceu. Mas não disse o que era, não é? Vera insistiu com um tom falsamente inocente. Uma emergência que a impede de ligar, de mandar uma mensagem? Que tipo de problema é tão grave que ela não pode compartilhar com o homem com quem vai se casar? As palavras de Vera eram como pequenas agulhas, picando a confiança de Ricardo. Ele sabia que Vera não gostava de Helena, mas suas perguntas, por mais maliciosas que fossem, tocavam em pontos sensíveis. Por que Helena não podia ser totalmente transparente, o que ela temia? Vera já chega, Ricardo disse, a voz firme, embora a dúvida estivesse plantada. Não vou permitir que insinue coisas sobre Helena. Vera recuou, mas um sorriso sutil brincou em seus lábios. Ela sabia que havia atingido seu objetivo. Helena, alheia às maquinações de Vera, enfrentava a dura realidade da luta contra Horácio. A doutora Lúcia conseguiu uma audiência de emergência, mas Horácio, usando sua influência, conseguiu adiar a decisão, alegando que precisava de mais tempo para apresentar sua defesa. A cada dia que passava, a angústia de Clara aumentava, e Helena sentia o peso da responsabilidade. A situação exigia que Helena dedicasse todo o seu tempo e energia para ajudar a irmã. As visitas a Ricardo e Sofia se tornaram esporádicas, limitadas a rápidas ligações ou mensagens. Ela tentava manter Ricardo informado, mas a complexidade e a natureza delicada da situação com Horácio a impediam de compartilhar todos os detalhes. Ela temia que, ao revelar a extensão do perigo que Horácio representava, pudesse colocar Ricardo e Sofia em risco ou que ele não compreendesse e se afastasse. Uma noite, exausta após um dia inteiro no fórum, Helena ligou para Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque, a voz tensa. Helena, onde você está? Está tudo bem? Ele perguntou, a preocupação mascarando a irritação. Estou na casa da Clara, ela respondeu, a voz cansada. Ainda estamos resolvendo as coisas. É mais complicado do que eu pensava. Complicado como? Ricardo pressionou. Helena, você mal aparece aqui. Sofia sente sua falta. Eu sinto sua falta. O que está acontecendo? Helena hesitou. Como explicar que sua irmã estava lutando para recuperar o filho de um homem poderoso que usava táticas de intimidação? Como explicar que ela estava imersa em um mundo de advogados, fóruns e medo constante? Eu não posso falar sobre tudo agora, Ricardo, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. É uma situação muito delicada envolvendo a guarda do filho da Clara. O pai é complicado, mas assim que tudo se resolver eu te explico. O silêncio do outro lado da linha pareceu durar uma eternidade. Ricardo ouvia as palavras de Helena, mas a falta de transparência completa o deixava inquieto. A voz de Vera ecoava em sua mente. Que tipo de problema é tão grave que ela não pode compartilhar? Helena, nós vamos nos casar, Ricardo disse, a voz baixa. Eu pensei que não teríamos segredos. E não temos, Helena respondeu, a voz embargada. Eu não estou escondendo nada de você por falta de confiança, Ricardo. Estou protegendo você e a Sofia de algo que não precisam se envolver. É perigoso. A palavra perigoso fez um arrepio percorrer a espinha de Ricardo. O que Helena estava enfrentando? Que tipo de perigo? A semente da dúvida regada por Vera começou a germinar em seu coração. Perigoso, ele repetiu, a voz fria. Helena, eu preciso entender. Eu não posso ficar no escuro enquanto você enfrenta algo perigoso sozinha. E você não está, ela disse desesperada. Estou com a Clara, com a advogada. Não estou sozinha. Apenas confie em mim, por favor. A conversa terminou com uma nota de incerteza. Helena sentiu o abismo se abrindo entre eles, criado pela sua necessidade de proteger e a desconfiança crescente de Ricardo. Ela sabia que precisava resolver a situação de Clara rapidamente,
antes que seu relacionamento com Ricardo fosse irremediavelmente comprometido. Mas o que ela não sabia era que Horácio Albuquerque, o pai de Lucas, tinha conexões inesperadas e que a luta de Clara pela guarda de seu filho estava prestes a se cruzar com o mundo de Ricardo de uma forma que ninguém poderia prever, revelando segredos que abalariam as estruturas de suas vidas. O perigo que Helena mencionou era real e estava se aproximando, não apenas de Clara e Lucas, mas também de todos aqueles que Helena amava. A noite prometia ser longa e o amanhecer traria consigo desafios ainda maiores. A ligação com Ricardo deixou Helena com um gosto amargo na boca. A desconfiança em sua voz era palpável, e ela sabia que cada segredo guardado, mesmo que por um motivo nobre, abria uma fissura na confiança que eles lutavam para construir. Sentada na beira da cama de Clara, observando a irmã adormecida pela exaustão do choro, Helena sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Proteger Clara e Lucas parecia colidir diretamente com a possibilidade de um futuro com Ricardo e Sofia. Era um dilema cruel. Na manhã seguinte, a doutora Lúcia ligou com notícias desanimadoras. Horácio havia conseguido uma liminar que lhe garantia a posse temporária de Lucas, alegando que a criança estava sendo alienada parentalmente por Clara. Era uma manobra legal astuta, baseada em falsas acusações, mas que, na prática, afastava Lucas da mãe até uma nova decisão judicial. A notícia devastou Clara, que teve uma crise de choro incontrolável. Ele ganhou, Helena. Clara soluçava, agarrada à irmã. Ele tirou meu filho de mim. Como ele pode fazer isso? Helena sentiu a própria raiva ferver. Horácio não estava apenas lutando pela guarda. Ele estava usando o filho para destruir Clara emocionalmente e financeiramente. Ele não ganhou, Clara. Isso é temporário. Vamos recorrer. A doutora Lúcia disse que há brechas nessa liminar. Vamos lutar com tudo o que temos. A luta, no entanto, exigia recursos que elas mal possuíam. Os honorários advocatícios se acumulavam, e Helena já havia gasto grande parte de suas economias para ajudar a irmã. Ela precisava encontrar uma forma de conseguir mais dinheiro, rápido, sem recorrer a Ricardo. Pedir ajuda financeira a ele, naquele momento de tensão e desconfiança, parecia impossível. Enquanto Helena enfrentava a batalha legal no universo de Ricardo, Vera intensificava sua campanha contra ela. Contratou discretamente um detetive particular para investigar a fundo a vida de Helena e de sua família. Queria encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse desacreditá-la aos olhos de Ricardo e de seu círculo social. Quero saber tudo sobre essa mulher, desde que ela nasceu. Vera instruiu o detetive em um encontro secreto. Onde ela morou, com quem se relacionou, qual o histórico da família, por que ela precisa de tanto dinheiro e, principalmente, o que ela esconde. O detetive, um homem baixo e astuto chamado Carvalho, assentiu. Deixe comigo, senhora. Encontraremos a sujeira, se ela existir. Carvalho começou sua investigação vasculhando registros públicos, conversando com antigos vizinhos e até mesmo seguindo Helena discretamente. Descobriu sobre a irmã, Clara, e a disputa pela guarda do filho. A princípio, parecia apenas um problema familiar comum, mas a menção ao nome de Horácio Albuquerque chamou sua atenção. Carvalho sabia quem era Horácio, um tubarão nos tribunais com fama de usar métodos questionáveis e conexões influentes. Paralelamente, Ricardo tentava lidar com a ausência de Helena e a pressão de Vera. A dúvida plantada em sua mente crescia a cada dia. Ele amava Helena, amava a forma como ela havia transformado a vida de Sofia e a sua própria, mas a falta de transparência dela o machucava. Papai, a Helena não gosta mais da gente? Sofia perguntou uma manhã, com os olhos cheios de lágrimas. Ricardo abraçou a filha com força. Não, meu amor, claro que ela gosta, ela te ama muito. Ela só está ocupada ajudando a irmã dela. É um problema sério. Mas ela não liga. Sofia sussurrou, a voz embargada. O coração de Ricardo se apertou. Ele sabia que a distância de Helena estava afetando Sofia, e isso o deixava ainda mais impaciente e apreensivo. Decidiu que precisava fazer algo. Não podia mais esperar Helena resolver seus problemas sozinha.
Precisava entender o que estava acontecendo. Ligou para Helena, mas ela não atendeu. Mandou mensagens que foram respondidas horas depois, com desculpas vagas sobre estar ocupada. A cada tentativa de aproximação, sentia que Helena se afastava mais, envolta em um mistério que ele não conseguia decifrar. Determinado a descobrir a verdade, Ricardo começou a usar seus próprios contatos. Ligou para um amigo advogado, pedindo informações sobre casos de guarda envolvendo Horácio Albuquerque. Não mencionou Helena ou Clara diretamente, apenas o nome de Horácio. "É Horácio Albuquerque", o amigo respondeu, a voz cautelosa. "Esse cara é complicado, Ricardo, joga sujo e tem uns contatos, digamos, incomuns. Ouvi falar que ele se envolveu em umas coisas estranhas no passado, nada provado, claro, mas a reputação dele não é das melhores. Por que o interesse?" Ricardo desconversou, dizendo que era apenas uma curiosidade profissional. Mas a informação sobre os contatos incomuns de Horácio acendeu um alerta em sua mente. Seria possível que o problema de Helena estivesse ligado a algo mais sinistro do que uma simples disputa de guarda? Enquanto isso, o detetive Carvalho continuava sua investigação. Descobriu que Horácio tinha uma ligação com um antigo sócio de Ricardo, um homem chamado Fernando, com quem Ricardo teve uma ruptura empresarial traumática anos atrás. Fernando era conhecido por seus negócios obscuros e por guardar rancor de Ricardo. A conexão entre Horácio e Fernando parecia mais do que uma simples coincidência. Carvalho também desenterrou informações sobre o passado da família de Helena. Nada de escandaloso, mas descobriu que a família enfrentou dificuldades financeiras no passado e que Helena sempre foi a mais responsável e trabalhadora, cuidando da irmã mais nova. A única mancha aparente era um incidente antigo envolvendo o pai de Helena. Um negócio que faliu sob circunstâncias questionáveis, embora nada tenha sido provado contra ele. Carvalho anotou tudo, especialmente a ligação com Fernando e os problemas financeiros passados. Com as informações em mãos, Carvalho se encontrou com Vera. "Tenho algumas coisas interessantes, senhora", ele disse, exibindo seus relatórios. "A irmã da senhorita Helena está em uma disputa de guarda com um advogado chamado Horácio Albuquerque, e esse Horácio tem ligações com Fernando, o antigo sócio do senhor Ricardo." Os olhos de Vera brilharam com malícia. A conexão com Fernando era a peça que faltava. Sabia do ressentimento de Fernando por Ricardo e da capacidade de Horácio de manipular situações. Aquilo não era apenas uma disputa de guarda, era algo que poderia ser usado contra Ricardo e, por extensão, contra Helena. "Excelente, Carvalho", Vera disse, um sorriso frio nos lábios. "Continue investigando. Quero saber cada detalhe dessa ligação e descubra se a senhorita Helena está envolvida em algo além de ajudar a irmã. Se ela tem alguma dívida, algum segredo que a torne vulnerável." Vera sentiu que estava perto de desmascarar Helena. Acreditava que a mulher estava usando a situação da irmã como fachada para algo maior. Talvez um plano para se infiltrar na vida de Ricardo e tomar sua fortuna. A ligação com Fernando apenas confirmava suas suspeitas. Enquanto Vera arquitetava seus planos, Helena recebia mais uma notícia preocupante. A doutora Lúcia informou que Horácio havia conseguido, através de seus contatos, que o caso de Clara fosse transferido para um juiz conhecido, por ser influenciável e favorável a ele. Era um golpe duro, que diminuía ainda mais as chances de Clara recuperar Lucas rapidamente. Helena sentiu o desespero crescer. A cada passo, Horácio parecia estar à frente, usando sua influência para manipular o sistema. Como lutar contra um homem com tanto poder e tão poucos escrúpulos? Cansada, frustrada e sentindo a distância de Ricardo, Helena decidiu que precisava ser mais honesta com ele, custe o que custar. Ligou para ele novamente, determinada a contar pelo menos parte da verdade sobre Horácio e o perigo que ele representava. Ricardo atendeu, a voz ainda tensa, mas com um toque de esperança. "Helena, alguma notícia?" "Sim, Ricardo", ela disse, respirando fundo. "Preciso te contar sobre o homem com quem minha irmã está lutando. Ele não é apenas o pai do Lucas, ele é perigoso, e eu tenho medo do que ele possa fazer."
A confissão de Helena, embora incompleta, abriu uma nova porta. Ricardo ouviu com atenção, a preocupação em sua voz substituindo a desconfiança inicial. Mas enquanto Helena se preparava para revelar mais detalhes sobre Horácio e seus métodos, ela não sabia que Vera, com as informações do detetive, Carvalho, estava prestes a fazer um movimento que ligaria o mundo sombrio de Horácio diretamente ao passado de Ricardo, revelando uma conexão que poderia destruir não apenas o relacionamento deles, mas tudo o que Ricardo havia construído. A teia de segredos e perigos estava se estreitando, e Helena e Ricardo estavam prestes a ser pegos em seu centro. A voz de Helena no telefone, carregada de medo, quebrou a barreira de desconfiança que Ricardo havia começado a erguer. Ele ouviu atentamente enquanto ela, com a voz embargada, tentava descrever a natureza do homem que aterrorizava a vida de sua irmã. Horácio Albuquerque não é um advogado comum, Ricardo, Helena explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele usa a influência dele, os contatos. Ele consegue manipular as coisas. A liminar que tirou o Lucas da Clara foi baseada em mentiras, mas ele fez parecer verdade. E agora, ele conseguiu que o caso fosse para um juiz que não é imparcial. Ricardo ouvia, a preocupação crescendo. A descrição de Helena sobre Horácio, combinada com o que seu amigo advogado havia dito sobre os contatos incomuns do homem, pintava um quadro sombrio. Contatos incomuns? O que isso significa, Helena? Ele está envolvido com o quê? Helena hesitou. Como dizer a Ricardo que Horácio parecia ter ligações com pessoas perigosas, talvez até mesmo com figuras obscuras do submundo, sem assustá-lo? Demais ou fazê-lo pensar que ela estava inventando histórias para justificar seus segredos? Eu não sei exatamente, Ricardo. A doutora Lúcia, a advogada da Clara, tem receio. Ele parece ter poder além dos tribunais, e ele não mede esforços para conseguir o que quer. Ele ameaçou a Clara, disse que se ela não desistisse, ele faria da vida dela um inferno. E agora ele pegou o Lucas. A voz dela falhou. Ricardo sentiu uma onda de proteção por Helena e sua irmã. A raiva substituiu a desconfiança. Isso é inaceitável, Helena. Ele não pode fazer isso. Por que você não me contou antes? Eu poderia ter ajudado. Eu tive medo, Ricardo, ela confessou a voz baixa. Medo de te envolver nisso. Medo de que ele pudesse te atingir para me atingir. Horácio é vingativo. E medo de que você não entendesse, que pensasse que eu estava me metendo em algo que não deveria. Helena, nós vamos nos casar, Ricardo exclamou, a frustração misturada com a emoção. Seu problema é meu problema. O problema da sua família é problema meu. Eu quero te ajudar. Deixe-me usar meus contatos, meus recursos. Não enfrente isso sozinha. A oferta de Ricardo era tentadora, um alívio para o peso que ela carregava, mas o medo ainda a paralisava. Ela sabia que o mundo de Horácio era perigoso e a ideia de arrastar Ricardo para ele, de expor Sofia a qualquer risco, era insuportável. Eu agradeço, Ricardo, de verdade, ela disse, a voz cheia de gratidão, mas ainda hesitante. Mas eu não quero te colocar em perigo. Deixe-me tentar resolver com a doutora Lúcia primeiro. Se as coisas piorarem, eu prometo que te peço ajuda. Ricardo suspirou. Ele respeitava a determinação de Helena, mas odiava a sensação de impotência. Tudo bem, Helena, mas me mantenha informado. E se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue. Não hesite. A conversa terminou com uma promessa, mútua de comunicação, mas a distância, tanto física quanto emocional, ainda existia. Helena voltou sua atenção para a luta por Lucas, enquanto Ricardo, inquieto, começou a pensar em como poderia investigar Horácio discretamente, sem que Helena soubesse. Enquanto isso, Vera, munida das informações de Carvalho, decidiu que era hora de agir. Ela não podia esperar que Helena se autossabotasse. Precisava acelerar o processo. Usando um e-mail anônimo, enviou um dossiê parcial sobre a disputa de guarda envolvendo Clara e Horácio para um colunista social conhecido por sua língua afiada e sua proximidade com o círculo de Ricardo.
O dossiê destacava a ligação de Horácio com Fernando e insinuava que a futura esposa de Ricardo estava envolvida em uma situação familiar complicada, que poderia ter ramificações inesperadas para o empresário. O colunista, sempre ávido por um escândalo envolvendo figuras proeminentes, publicou uma nota velada em sua coluna, cheia de insinuações e perguntas retóricas sobre a vida pessoal de Ricardo e as sombras que pareciam pairar sobre seu iminente casamento. A nota não mencionava nomes diretamente, mas no círculo social de Ricardo, as referências eram claras. Ricardo leu a coluna na manhã seguinte, o sangue gelando nas veias. As insinuações sobre sombras e ramificações inesperadas o atingiram em cheio. Ele sabia que a nota se referia a Helena e à situação de sua irmã. A raiva por Vera, que ele suspeitava ser a fonte, misturou-se à preocupação. A vida de Helena estava sendo exposta, e a pressão sobre ele aumentava. Ligou para Vera, a voz dura como aço. Vera, você viu a coluna de hoje? Vera, com sua habitual máscara de eficiência, respondeu. Sim, senhor Ricardo. Uma pena que a vida pessoal do senhor esteja sendo exposta dessa forma. Essas pessoas não têm limites. Não se faça de desentendida, Vera, Ricardo disse, a voz baixa e perigosa. Você tem alguma coisa a ver com isso? Vera manteve a calma. Senhor, Ricardo, eu jamais faria algo para prejudicá-lo. Minha lealdade é ao senhor e à sua família. Talvez essa exposição seja um sinal de que a senhorita Helena não é quem o senhor pensa que ela é. Talvez ela esteja envolvida em algo maior do que uma simples disputa familiar. A frieza na voz de Vera e a forma como ela tentava virar a situação contra Helena irritaram profundamente Ricardo. No entanto, as palavras dela, por mais odiosas que fossem, ecoavam as dúvidas que ele próprio havia tido. Vera, se eu descobrir que você teve qualquer participação nisso, as consequências serão graves, Ricardo avisou, encerrando a ligação. Apesar da ameaça, Vera sorriu. O veneno estava lançado. Agora era apenas uma questão de tempo, até que Ricardo sucumbisse à pressão e à dúvida. Enquanto o mundo de Ricardo era abalado pela exposição na mídia social, Helena enfrentava mais um revés no caso de Lucas. Horácio, usando sua influência sobre o novo juiz, conseguiu que o pedido de busca e apreensão fosse negado, alegando que não havia provas suficientes de risco para a criança. Clara desabou novamente, a esperança diminuindo a cada dia. Helena, o que vamos fazer? Clara perguntou, a voz embargada. Ele está ganhando em todos os frontes. Eu nunca mais vou ver meu filho. Helena sentiu a própria força vacilar, mas não podia demonstrar fraqueza para Clara. Não diga isso. Vamos pensar em outra estratégia. A doutora Lúcia disse que podemos tentar provar que Horácio não tem condições psicológicas de cuidar do Lucas, com base no comportamento manipulador dele. Era uma estratégia arriscada e difícil de provar, mas era uma das poucas opções que restavam. A luta exigiria ainda mais tempo, dinheiro e energia. Desesperada, Helena começou a considerar opções que antes descartaria. Lembrou-se de um antigo conhecido de sua família, um homem que trabalhava com segurança privada e que, segundo rumores, tinha meios de obter informações fora dos canais legais. Era um caminho perigoso, mas a situação de Lucas era urgente. Paralelamente, Ricardo, impulsionado pela nota na coluna social e pela conversa com Helena, decidiu que não podia mais ficar parado. Contratou discretamente uma equipe de investigação, independente, não ligada a Vera, para investigar Horácio Albuquerque e sua ligação com Fernando. Queria descobrir a verdade sobre o que Helena estava enfrentando e talvez desvendar os segredos que ela ainda guardava. A investigação de Ricardo começou a cruzar com a de Carvalho, o detetive contratado por Vera. Sem saberem, ambos seguiam pistas que convergiam para um ponto em comum: um antigo negócio envolvendo Fernando e o pai de Helena, que havia falido anos atrás sob circunstâncias obscuras. Carvalho já tinha essa informação, mas a equipe de Ricardo começou a aprofundar a investigação nesse evento específico, percebendo que a falência não foi acidental, mas sim orquestrada.
A teia de segredos e conexões se tornava cada vez mais complexa. Horácio, Fernando, o pai de Helena, a falência, tudo parecia estar ligado de uma forma intrincada e perigosa. Ricardo começou a suspeitar que a disputa de guarda de Lucas era apenas a ponta do iceberg, e que a verdadeira ameaça estava ligada a eventos passados que ele mal se lembrava, mas que agora voltavam para assombrá-lo, colocando Helena e Sofia em perigo. A verdade que ele tanto buscava estava prestes a ser revelada, e suas ramificações seriam devastadoras, testando os limites do amor, da confiança e da capacidade de perdoar. O próximo passo na investigação de Ricardo prometia desvendar uma parte crucial desse quebra-cabeça, ligando o passado de Helena ao seu de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. A equipe de investigação contratada por Ricardo trabalhava com discrição e eficiência. Enquanto Helena se debatia nos meandros burocráticos e nas táticas sujas de Horácio, Ricardo mergulhava no passado, determinado a desvendar a verdade por trás da situação delicada de Helena e, mais importante, a entender a ligação entre Horácio Albuquerque e Fernando, seu antigo sócio. Os investigadores de Ricardo focaram na falência da empresa do pai de Helena, ocorrida cerca de 15 anos antes. O que inicialmente parecia um revés financeiro comum, fruto de má gestão ou condições de mercado desfavoráveis, começou a revelar contornos mais obscuros à medida que documentos antigos eram analisados e testemunhas relutantes eram entrevistadas. Descobriram que a empresa do pai de Helena, que atuava no mesmo setor que a de Ricardo e Fernando na época, havia sido alvo de uma série de manobras financeiras ilegais que a levaram à ruína. Contratos foram cancelados abruptamente, linhas de crédito foram cortadas sem justificativa aparente e processos judiciais infundados foram movidos para paralisar as operações. Tudo indicava uma ação coordenada, um ataque deliberado para eliminar um concorrente. O nome de Fernando aparecia em diversos documentos relacionados a essas manobras, sempre nos bastidores, através de empresas de fachada ou intermediários. Ele havia se beneficiado diretamente da queda da empresa do pai de Helena, absorvendo parte de seus clientes e mercado. A conexão com Horácio Albuquerque surgiu de forma mais sutil. Embora Horácio não aparecesse diretamente nos documentos da falência, os investigadores descobriram que o escritório de advocacia onde ele trabalhava na época havia prestado serviços legais a algumas das empresas de fachada usadas por Fernando nas manobras contra a empresa de Helena. Além disso, Horácio e Fernando mantinham contato frequente na época, conforme registros telefônicos antigos e depoimentos de ex-funcionários. A peça que faltava no quebra-cabeça era o motivo. Por que Fernando se daria ao trabalho de destruir a empresa do pai de Helena? E por que Horácio, aparentemente, estava envolvido naquela época e agora estava perseguindo a irmã de Helena? Os investigadores levantaram a hipótese de que a falência não foi apenas uma questão de concorrência desleal, mas sim um ato de vingança pessoal. Fernando e o pai de Helena tiveram um desentendimento sério anos antes, cujos detalhes eram difíceis de apurar, mas que parecia ter deixado cicatrizes profundas em Fernando. A destruição da empresa seria sua forma de retaliação. E Horácio, sua participação no passado e sua perseguição a Clara no presente pareciam estar ligadas. Talvez Horácio devesse favores a Fernando, ou talvez ele tivesse um interesse próprio em manter a família de Helena sob pressão. Enquanto Ricardo se aprofundava na teia do passado, Helena enfrentava mais um dia de batalha. A doutora Lúcia tentava reunir provas do comportamento manipulador de Horácio para convencer o juiz de que Lucas estava em risco. Mas Horácio era astuto e escondia bem sua verdadeira natureza por trás de uma fachada respeitável. A situação financeira de Helena se tornava crítica. Os custos legais eram exorbitantes e ela já havia esgotado suas reservas. A ideia de pedir ajuda a Ricardo a assombrava. Ela sabia que ele a ajudaria sem hesitar, mas o orgulho e o medo de confirmar as suspeitas de Vera a impediam. Considerou a possibilidade de recorrer àquele conhecido de sua família,
o homem com conexões no submundo. A ideia a repugnava, mas o desespero pela situação de Lucas e Clara a empurrava para limites que ela nunca pensou cruzar. Uma tarde, enquanto Helena estava na casa de Clara, o detetive Carvalho, seguindo as instruções de Vera, conseguiu se aproximar da vizinha de Clara, uma senhora idosa e solitária, e, sob o pretexto de uma pesquisa de bairro, obteve informações sobre a rotina de Helena e Clara, e, mais importante, sobre as dificuldades financeiras que elas enfrentavam. A vizinha, sem malícia, comentou sobre como Helena parecia estar gastando tudo o que tem para ajudar a irmã e como a situação era muito triste. Carvalho reportou a informação a Vera. Senhora, parece que a senhorita Helena está realmente em apuros financeiros por causa desse caso da irmã. E a ligação com Fernando e a falência do pai dela é real. Há indícios de que Fernando orquestrou a queda da empresa. Vera ouviu com satisfação. A vulnerabilidade financeira de Helena era a chave. Poderia ser usada para pressioná-la, talvez até para forçá-la a se afastar de Ricardo. E a ligação com Fernando, o arqui-inimigo de Ricardo, era explosiva. Decidiu que era hora de dar o golpe final. Planejou uma forma de fazer com que Ricardo descobrisse a extensão dos problemas financeiros de Helena e, ao mesmo tempo, ligasse isso diretamente ao passado sombrio envolvendo Fernando e a falência. No dia seguinte, Vera, acidentalmente, deixou um relatório parcial de Carvalho sobre a mesa de Ricardo, aberto na página que detalhava as dificuldades financeiras de Helena e a ligação inicial entre Horácio, Fernando e a falência. O relatório estava misturado a outros documentos de trabalho, para parecer uma distração genuína. Ricardo, imerso em seus próprios relatórios sobre a investigação, pegou o documento de Carvalho. Ao ler o nome de Helena, seu interesse foi despertado. Leu sobre as dificuldades financeiras dela, o que confirmava suas suspeitas de que a situação da irmã era grave. Mas foi a menção a Fernando e a falência do pai de Helena que o fez gelar. As peças começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. A disputa de guarda, Horácio, Fernando, a falência, tudo estava conectado. Ele ligou para seus investigadores, exigindo uma confirmação imediata sobre a ligação entre Fernando, Horácio e a falência. A resposta veio rápida e contundente. Sim, havia fortes indícios de que Fernando, com a ajuda legal do escritório onde Horácio trabalhava na época, havia orquestrado a ruína da empresa do pai de Helena por vingança. Ricardo sentiu o mundo desabar. A mulher que ele amava, a mulher com quem ele planejava construir uma família, carregava o peso de um passado sombrio, ligado diretamente ao seu maior inimigo, Fernando. E Horácio, o homem que aterrorizava a família de Helena agora, era o mesmo que havia ajudado Fernando no passado. A revelação foi um choque. Helena não apenas enfrentava um problema familiar delicado, ela era uma vítima, ou pelo menos estava ligada a uma injustiça do passado que envolvia Fernando. E ela estava tentando lidar com tudo isso sozinha, talvez por medo de que ele descobrisse a verdade e se afastasse. Ricardo sentiu uma mistura avassaladora de raiva por Fernando e Horácio e de dor pela carga que Helena carregava. E, acima de tudo, sentiu uma profunda necessidade de protegê-la. A desconfiança inicial deu lugar a uma compreensão dolorosa. Helena não estava escondendo algo por maldade, mas para protegê-lo e a si mesma dos ecos de um passado perigoso. Decidiu que era hora de confrontar Helena, não com acusações, mas com a verdade que ele havia descoberto. Precisava que ela soubesse que ele sabia e que, apesar de tudo, ele estava ao lado dela. Enquanto isso, Helena, no auge do desespero financeiro e temendo pela segurança de Lucas, tomou uma decisão arriscada. Ligou para o conhecido de sua família, marcando um encontro. Estava disposta a explorar caminhos perigosos para ajudar a irmã, sem saber que Ricardo estava prestes a descobrir a extensão total de seus problemas e que a teia que ligava seus passados estava prestes a ser totalmente desvendada, levando a um confronto que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O passado não estava apenas batendo à porta, ele estava invadindo suas vidas,
trazendo consigo perigos e segredos que testariam os limites de seu amor e de sua capacidade de perdoar. Ricardo segurou o relatório de Carvalho, o papel tremendo levemente em suas mãos. A raiva por Fernando, que Horácio fervilhava, mas a dor por Helena era mais intensa. Ela estava carregando todo aquele peso sozinha, lutando contra fantasmas do passado que ele, sem saber, ajudou a criar ao se associar a Fernando anos atrás. A culpa o atingiu com força. Decidiu que não podia esperar mais. Ligou para Helena, o coração apertado. Ela atendeu no segundo toque, a voz cautelosa. Ricardo, aconteceu alguma coisa? Helena, eu preciso falar com você. Pessoalmente. Agora. Ele disse a voz firme. Onde você está? Helena hesitou. Estava prestes a sair para encontrar o contato perigoso. Estou saindo da casa da Clara. Vou resolver uma coisa. Não vá. Ricardo a interrompeu. Não resolva nada sozinha. Espere por mim, estou indo para aí. A urgência na voz de Ricardo fez Helena parar. Havia algo diferente, uma intensidade que ela não ouvia há dias. O que houve, Ricardo? Você parece... Eu descobri, Helena. Ele disse a voz mais suave, mas carregada de emoção. Descobri sobre o passado, sobre Fernando, sobre a empresa do seu pai e sobre Horácio. Um silêncio chocado pairou na linha. Helena ficou muda, o ar faltando em seus pulmões. Como ele descobriu? Ela tentou tanto esconder. Helena, você está aí? Ricardo perguntou, preocupado com o silêncio dela. Estou, ela sussurrou, a voz fraca. Como você descobriu? Não importa como, ele respondeu. O que importa é que eu sei. E eu entendo agora. Entendo por que você estava tão reservada, por que estava com medo. Você estava me protegendo. As palavras de Ricardo, cheias de compreensão em vez de acusação, quebraram a última barreira de Helena. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis. Ricardo, eu sinto muito por não ter contado antes. Eu tive tanto medo. Não, sinta muito, ele a interrompeu. Eu é que sinto muito por não ter percebido antes, por ter duvidado de você, por ter deixado você enfrentar tudo isso sozinha, mas acabou. Você não está mais sozinha. O alívio inundou Helena. A solidão e o medo que a sufocavam começaram a se dissipar. Obrigada, Ricardo. Obrigada por entender. Estou a caminho, ele disse. Não faça nada até eu chegar. Temos muito o que conversar e muito o que fazer. Helena concordou, sentindo uma ponta de esperança renascer. Cancelou o encontro perigoso, aliviada por não ter cruzado aquela linha. Minutos depois, Ricardo chegou ao prédio de Clara. Helena o esperava na porta, o rosto ainda marcado pelas lágrimas, mas com um brilho de alívio nos olhos. Ricardo a abraçou com força, um abraço que transmitia todo o seu apoio e arrependimento. Dentro do apartamento, com Clara ouvindo atentamente, Helena contou a Ricardo todos os detalhes que ainda não havia revelado. A extensão das ameaças de Horácio, as dificuldades no processo legal, o desespero que a levou a considerar medidas drásticas. Ricardo, por sua vez, compartilhou o que seus investigadores descobriram sobre a ligação de Horácio com Fernando e a orquestração da falência. Fernando usou Horácio para destruir a empresa do seu pai, Ricardo explicou, a voz dura. E agora Horácio está usando o Lucas para atingir a Clara, talvez amando de Fernando, talvez por interesse próprio. Eles são perigosos, Helena. Muito perigosos. Eu sei, Helena disse, a voz trêmula. Eles não vão parar até destruírem a Clara, ou conseguirem o que querem. E o que eles querem? Ricardo perguntou. Fernando quer vingança, isso é claro. Mas Horácio? Dinheiro? Poder? Ou há algo mais? A pergunta pairou no ar. O motivo, exato de Horácio em perseguir Clara com tanta crueldade, ainda era um mistério. Seria apenas para cumprir ordens de Fernando, ou ele tinha um interesse pessoal na ruína da família de Helena? Ricardo olhou para Helena e Clara, a determinação endurecendo seu olhar. Não importa o que eles queiram. Não vamos permitir que eles vençam. Vamos lutar por Lucas e vamos lutar para expor Fernando e Horácio. Eles não podem continuar impunes.
Helena sentiu uma nova força com Ricardo ao seu lado. Não era apenas um noivo, era um aliado poderoso, com recursos e influência que ela não possuía. Juntos, eles poderiam enfrentar Horácio e Fernando. Enquanto isso, no escritório de Ricardo, Vera observava a volta de Helena com uma mistura de fúria e apreensão. O plano de desacreditá-la havia falhado, e Ricardo parecia mais unido a ela do que nunca. Ela viu a forma como ele olhava para Helena, a proteção em seus olhos, e soube que havia subestimado a profundidade do sentimento dele. Mas Vera não desistiria facilmente. Se não podia separar Ricardo de Helena através da desconfiança, usaria a própria situação perigosa em que Helena estava envolvida. Sabia que Horácio e Fernando não eram homens para serem desafiados impunemente. A intervenção de Ricardo apenas aumentaria a raiva deles e o perigo para todos. Ele pensa que pode controlar tudo, Vera murmurou para si mesma, observando a porta do escritório de Ricardo. Mas o jogo deles é muito mais sujo do que ele. Imagina! E quando as coisas ficarem realmente perigosas, ele verá que essa mulher é um fardo. Vera decidiu que seu próximo passo seria alimentar o conflito. De forma anônima, enviou informações sobre o envolvimento de Ricardo na disputa, de guarda para Horácio e Fernando. Queria que eles soubessem que Ricardo estava se intrometendo, provocando uma reação que poderia ser desastrosa para todos. Enquanto Ricardo e Helena, unidos, começavam a traçar um plano para enfrentar Horácio e Fernando, eles não sabiam que Vera já havia acendido o pavio. A entrada de Ricardo no jogo elevava as apostas, transformando uma disputa familiar em um confronto de titãs, com ecos do passado e perigos presentes convergindo para um clímax inevitável. A luta por Lucas era agora uma batalha por justiça, por redenção e pela própria sobrevivência. E o amor de Helena e Ricardo seria a única arma capaz de resistir à tempestade que se aproximava. O próximo capítulo prometia um confronto direto, onde segredos seriam totalmente revelados e alianças seriam testadas ao limite. Com a verdade revelada e a culpa pesando sobre seus ombros, Ricardo canalizou sua energia para a ação. A raiva de Fernando e Horácio, combinada com a necessidade de proteger Helena e sua família, o impulsionou a agir com rapidez e determinação. Sentados no apartamento de Clara, com a doutora Lúcia presente, eles traçaram um plano de batalha. Horácio usou a lei para tirar o Lucas da Clara. Ricardo disse, sua voz firme. Vamos usar a lei para expô-lo e trazê-lo de volta. Doutora Lúcia, minha equipe jurídica estará à sua disposição. Temos recursos para investigar a fundo as atividades passadas de Horácio e Fernando, especialmente a ligação deles com a falência da empresa do pai de Helena. A doutora Lúcia, uma advogada experiente, mas que vinha lutando com recursos limitados contra a influência de Horácio, sentiu um alívio imenso. Com o apoio do Sr. Ricardo, teremos condições de lutar, de igual para igual. Precisamos provar que Horácio não é idôneo, que ele usa táticas ilegais e que Lucas está em risco sob sua guarda, não apenas pela alienação parental que ele está promovendo, mas também pela natureza perigosa de seus contatos. Helena ouvia, o coração dividido entre a gratidão pela ajuda de Ricardo e o medo, crescente pelo perigo que ele estava atraindo para si. Ricardo, você tem certeza? Fernando e Horácio são perigosos. Não quero que você ou a Sofia corram riscos por nossa causa. Helena, vocês são minha família agora, Ricardo disse pegando a mão dela. Não vou abandoná-las e não vou permitir que esses homens destruam a vida de vocês. Já permiti que Fernando causasse danos no passado. Não vou cometer o mesmo erro novamente. Enquanto eles planejavam, a semente plantada por Vera começava a germinar. Horácio Albuquerque recebeu um e-mail anônimo com detalhes sobre o envolvimento de Ricardo na disputa de guarda, incluindo a informação de que Ricardo estava investigando o passado de Horácio e sua ligação com Fernando. Horácio leu o e-mail, um sorriso cruel nos lábios. Ricardo Dantas, o empresário rico e respeitado, aquele que havia se livrado de Fernando anos atrás, aquele que agora estava noivo da irmã da mulher que Horácio estava destruindo. A coincidência era perfeita. Ligou imediatamente para Fernando. Fernando, temos um problema.
Ricardo Dantas está se metendo no caso da Clara, e ele está investigando o nosso passado. Fernando, que havia se mantido nas sombras por anos, sentiu a velha raiva por Ricardo reacender. Ricardo Dantas? Aquele arrogante? Ele pensa que pode virar o jogo contra nós? Ele não sabe com quem está lidando. Ele está usando os recursos dele para nos investigar, Horácio continuou. Se ele descobrir a extensão do nosso envolvimento na falência do pai da Helena e outras coisas. Não podemos permitir isso, Fernando disse, a voz fria e calculista. Ricardo Dantas tem muito a perder, sua reputação, sua empresa e aquela filha dele. Talvez seja a hora de lembrá-lo de que nem todo dinheiro e influência podem protegê-lo de tudo. A conversa entre Horácio e Fernando selou o destino. A disputa de guarda se transformou oficialmente em uma guerra pessoal contra Ricardo. Eles não apenas queriam manter Lucas, queriam retaliar Ricardo por sua intromissão e talvez por eventos passados que iam além da falência. Nos dias que se seguiram, a pressão sobre Helena e Ricardo aumentou. Horácio, ciente de que Ricardo estava envolvido, intensificou suas táticas. As ameaças a Clara se tornaram mais explícitas, não apenas sobre a guarda de Lucas, mas também sobre a segurança dela e de Helena. Mensagens anônimas e ligações silenciosas começaram a perturbar a paz, um lembrete constante de que estavam sendo observadas. A doutora Lúcia e a equipe jurídica de Ricardo trabalharam incansavelmente, reunindo provas do comportamento de Horácio e da ligação dele com Fernando. Descobriram transações financeiras suspeitas, depoimentos de ex-funcionários que temiam Horácio e evidências de manipulação de documentos. A teia de ilegalidades de Horácio começava a ser desvendada. No entanto, Horácio não estava parado. Usando seus contatos, plantou notícias falsas na mídia, retratando Clara como uma mãe instável e Helena como uma oportunista interessada na fortuna de Ricardo. A exposição na mídia social, antes apenas uma nota velada, agora se tornava uma campanha de difamação aberta, orquestrada para minar a credibilidade de Helena e Clara e pressionar Ricardo. Ricardo, acostumado a lidar com a pressão do mundo dos negócios, sentiu o peso da batalha pessoal. A preocupação com Helena e Sofia o consumia. Sofia sentia a tensão no ar. A ausência prolongada de Helena a deixava triste e confusa. Papai, por que a Helena está triste? Sofia perguntou a Ricardo uma noite, aninhada em seus braços. Ricardo acariciou o cabelo da filha. Ela tem um problema para resolver, meu amor, mas ela é forte e vamos ajudá-la. E ela não está triste por você, meu amor. Ela te ama muito. A inocência de Sofia reforçou a determinação de Ricardo. Ele lutaria não apenas por Helena e Lucas, mas também para proteger a paz e a felicidade de sua filha, que havia encontrado em Helena uma figura materna tão importante. O confronto se tornou inevitável. A doutora Lúcia conseguiu agendar uma nova audiência, desta vez com um juiz diferente, para apresentar as novas evidências contra Horácio e solicitar a revisão da liminar. Seria a chance de Clara de lutar por Lucas em um tribunal mais justo. Enquanto se preparavam para a audiência, Ricardo e Helena sabiam que Horácio e Fernando não ficariam parados. A escalada do conflito significava que o perigo estava à espreita, não apenas nos tribunais, mas também em suas vidas pessoais. Vera, observando de longe, aguardava o momento certo para dar o próximo passo, ciente de que a batalha estava apenas começando e que o confronto final poderia ter consequências devastadoras para todos. A luta pela justiça e pela família estava prestes a atingir seu clímax, e o amor de Helena e Ricardo seria testado de formas que eles nunca poderiam ter imaginado. O próximo capítulo prometia a tensão do tribunal, a revelação de mais segredos e a ameaça iminente de perigo físico. O dia da audiência chegou, carregado de tensão e expectativa. O pequeno tribunal parecia sufocante, preenchido pela ansiedade de Clara, a determinação de Helena e a presença imponente de Ricardo ao lado delas. Do outro lado, Horácio Albuquerque exibia uma calma calculada, ladeado por seu próprio advogado, um homem de semblante frio
e olhos perspicazes. A doutora Lúcia, visivelmente mais confiante com o apoio e os recursos da equipe de Ricardo, começou a apresentar as novas evidências. Não se limitou a refutar as acusações de Horácio contra Clara. Ela atacou a idoneidade do próprio Horácio. Documentos, extratos bancários e depoimentos foram apresentados, detalhando as manobras financeiras e legais que levaram à falência da empresa do pai de Helena anos atrás, e a ligação de Horácio com essas ações através do escritório onde trabalhava na época e de sua proximidade com Fernando. Excelência, a doutora Lúcia argumentou com veemência. As provas demonstram um padrão de comportamento manipulador e antiético por parte do senhor Horácio Albuquerque. Ele não apenas usou de má-fé no passado para prejudicar concorrentes, mas agora utiliza táticas semelhantes para privar uma mãe de seu filho. A alegação de alienação parental é infundada e serve apenas para mascarar seu verdadeiro objetivo: controle e retaliação contra a família da requerente, com quem ele tem um histórico de conflito que remonta a mais de uma década. Ela apresentou depoimentos de ex-funcionários de Horácio que atestavam seu temperamento explosivo e sua disposição em usar métodos questionáveis. Mostrou registros de comunicação entre Horácio e Fernando na época da falência, corroborando a ligação entre eles. Horácio, inicialmente sereno, começou a demonstrar sinais de irritação à medida que as provas se acumulavam. Seu advogado tentou desqualificar as evidências, alegando que eram irrelevantes para o caso atual de guarda, e que se tratava de uma tentativa desesperada de difamar seu cliente. As acusações sobre eventos passados são pura calúnia e não têm relação com a capacidade do meu cliente de ser um pai amoroso e responsável, o advogado de Horácio declarou, tentando desviar o foco. A senhora Clara demonstrou instabilidade e incapacidade de prover um ambiente seguro para o menor, enquanto o senhor Albuquerque oferece um lar estruturado e seguro. Ele tentou virar o jogo, apresentando relatórios parciais e depoimentos comprados, que pintavam um quadro negativo de Clara e, sutilmente, insinuavam que Helena, com sua ligação com Ricardo Dantas, estava manipulando a irmã por interesse financeiro. A campanha de difamação na mídia, orquestrada por Horácio e Vera, ecoava nas entrelinhas de sua argumentação. Ricardo sentiu a raiva subir. Aqueles homens não tinham limites. Ele trocou um olhar com Helena, que estava pálida, mas mantinha o queixo erguido. Clara tremia ao lado dela, agarrando a mão da irmã. O juiz, um homem mais jovem e aparentemente imparcial do que o anterior, ouvia com atenção, fazendo anotações. Parecia pesar as evidências apresentadas pela doutora Lúcia com mais seriedade do que Horácio esperava. Durante um breve recesso, enquanto o juiz revisava os documentos, Ricardo se aproximou de Helena e Clara. "Vocês estão bem?" perguntou a voz baixa. "Estou com medo, Ricardo", Clara confessou. "Ele está tentando me destruir de novo." "Ele não vai conseguir", Ricardo garantiu. "A doutora Lúcia está fazendo um trabalho excelente. As provas são fortes." Helena assentiu, grata pela presença dele. "Obrigada por estar aqui, significa muito." Ricardo segurou a mão dela. "Eu prometi que não te deixaria sozinha, e não vou." Quando a audiência foi retomada, o juiz fez algumas perguntas diretas a Horácio sobre as evidências apresentadas, questionando sua ligação com Fernando e as circunstâncias da falência. Horácio respondeu evasivamente, tentando minimizar seu envolvimento. Finalmente, após horas de depoimentos e argumentações, o juiz anunciou sua decisão sobre a liminar. Considerando as novas evidências apresentadas, que levantam sérias dúvidas sobre a conduta e a idoneidade do senhor Horácio Albuquerque e a possibilidade de que o menor esteja em risco sob sua guarda, este tribunal decide revogar a liminar concedida anteriormente. A guarda provisória do menor, Lucas Silva Albuquerque, será restituída à sua mãe, senhora Clara Silva. Um suspiro de alívio percorreu o lado de Helena e Clara. Clara desabou em lágrimas, desta vez de alívio e gratidão. Helena a abraçou com força, as próprias lágrimas escorrendo. Ricardo sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Horácio.
Empalideceu, a máscara de calma se desfazendo para revelar fúria contida. Seu advogado parecia chocado. Eles não esperavam perder. A liminar. Isso não acabou. Horácio sibilou para Helena e Ricardo enquanto saía do tribunal, a voz baixa e venenosa. Vocês pensam que ganharam? Isso é apenas o começo. Vocês vão se arrepender de terem se metido comigo. A ameaça pairou no ar palpável. A vitória no tribunal era importante, crucial para trazer Lucas de volta para Clara, mas Ricardo sabia que Horácio não blefava. A teia de perigo que ele havia descoberto não se limitava aos tribunais. Enquanto celebravam a pequena vitória, Ricardo recebeu uma ligação de sua equipe de segurança. Senhor Ricardo, recebemos informações de que Fernando e alguns de seus associados estão se movimentando. Parece que eles não gostaram da sua intervenção no caso Albuquerque. Sugiro que reforce a segurança ao redor da sua casa e da senhorita Helena. A notícia confirmou os temores de Ricardo. A escalada do conflito era real. Fernando, irritado pela derrota de Horácio e pela intromissão de Ricardo, estava ativando seus contatos mais perigosos. Ricardo olhou para Helena, a alegria da vitória misturada com a preocupação. Helena, o perigo é real agora. Fernando e Horácio não vão parar. Precisamos ser cuidadosos. Helena assentiu, a seriedade na voz dele a alertando. Elas haviam ganhado uma batalha, mas a guerra estava longe de terminar. A restituição de Lucas a Clara era um passo vital, mas a ameaça de Horácio e Fernando pairava sobre suas cabeças, prometendo retaliação. O próximo capítulo traria o reencontro de Clara com Lucas, a necessidade de segurança reforçada e a certeza de que a luta pela paz e pela segurança de suas famílias exigiria ainda mais força, coragem e união para enfrentar os perigos que se aproximavam. A notícia da revogação da liminar se espalhou rapidamente, trazendo um raio de sol para a escuridão que pairava sobre Clara. A ordem judicial determinava a imediata restituição de Lucas à mãe. A espera foi angustiante, mas finalmente a porta se abriu e um pequeno vulto correu para os braços de Clara. "Mamãe!" Lucas gritou, a voz embargada pelo choro e pela saudade. Clara o abraçou com uma força que parecia querer compensar os dias de separação, as lágrimas de alívio e alegria escorrendo por seu rosto. Helena e Ricardo observavam a cena, emocionados. Era um momento de pura felicidade em meio à tempestade. Lucas, inicialmente assustado e confuso pela mudança abrupta, logo se aninhou nos braços da mãe, sentindo a segurança e o amor que tanto lhe fizeram falta. Ele contava, com a linguagem simples de uma criança, sobre a casa de Horácio, sobre a saudade que sentiu e sobre a vontade de voltar para casa. Apesar da alegria do reencontro, a ameaça de Horácio pairava no ar. Ricardo não perdeu tempo em reforçar a segurança. Uma equipe de seguranças discretos foi contratada para proteger Clara e Lucas em tempo integral. O apartamento de Clara foi equipado com câmeras e um sistema de alarme. Ricardo também insistiu que Helena ficasse com ele em sua mansão, onde a segurança era mais robusta. "Não é seguro para você ficar sozinha agora, Helena", Ricardo argumentou, a preocupação evidente em seus olhos. "Horácio e Fernando sabem que você é meu ponto fraco. Eles podem tentar te usar para me atingir. Na minha casa temos uma equipe de segurança treinada e sistemas de vigilância. É o lugar mais seguro para você estar." Helena hesitou. A ideia de se mudar para a casa de Ricardo, mesmo que temporariamente, parecia um passo enorme, especialmente sob aquelas circunstâncias. Mas o medo pela segurança de Clara e Lucas e a consciência do perigo que ela própria corria a convenceram. "Tudo bem, Ricardo", ela concordou, a voz baixa. "Mas e a Clara e o Lucas? Eles precisam de proteção também." "Eles terão", Ricardo garantiu. "Os seguranças ficarão com eles o tempo todo, discretamente. E vamos considerar a possibilidade de mudá-los para um local mais seguro, talvez uma das minhas propriedades fora da cidade, até que tudo isso acabe." A mudança para a mansão de Ricardo foi estranha para Helena. A opulência e o tamanho contrastavam com a simplicidade de sua própria vida. Sofia a recebeu com um abraço apertado, feliz por tê-la por perto novamente. A presença de Sofia
Trouxe um pouco de normalidade e calor para a situação tensa. Sofia logo se encantou com a ideia de ter Lucas por perto. Ricardo arranjou um encontro entre eles, sob a supervisão atenta dos seguranças. As crianças brincaram juntas no jardim, alheias à escuridão que envolvia os adultos. Ver Sofia e Lucas interagindo, rindo e compartilhando brinquedos, reforçou em Ricardo e Helena a importância da luta que estavam travando. Enquanto a vida na mansão de Ricardo se adaptava à nova realidade de segurança reforçada, Horácio e Fernando arquitetavam sua vingança. A perda da liminar foi um golpe duro, mas não o fim. Eles viram a intervenção de Ricardo não apenas como uma intromissão, mas como uma declaração de guerra. Ele pensa que pode nos desafiar? Fernando, disse a Horácio, a voz carregada de desprezo. Ricardo Dantas sempre foi um intrometido, mas ele não sabe com quem está lidando. Vamos mostrar a ele o que acontece quando alguém cruza nosso caminho. Horácio, ainda furioso pela humilhação no tribunal, concordou. Precisamos atingi-lo onde mais dói. A reputação dele, a empresa, ou talvez algo mais pessoal. Ele parece muito apegado àquela noiva e à filha. Eles começaram a traçar um plano que ia além das batalhas legais. Um plano que envolvia táticas mais diretas e perigosas. Fernando tinha contatos no submundo, pessoas dispostas a fazer o trabalho sujo por dinheiro. Vera, observando os movimentos de Ricardo e a crescente tensão, sentiu uma satisfação sombria. O perigo que ela esperava que afastasse Helena de Ricardo agora se tornava uma ferramenta em potencial. Se algo acontecesse a Helena ou à família dela por causa dessa briga, Ricardo a culparia e ela estaria fora de sua vida para sempre. Mas, se o perigo atingisse Ricardo ou Sofia, ela decidiu esperar, deixar que Horácio e Fernando fizessem o trabalho pesado, e então talvez ela pudesse usar a situação a seu favor. Apesar da vitória no tribunal, a sensação de estar sob constante vigilância pesava sobre Helena e Ricardo. Cada carro desconhecido na rua, cada ligação não identificada, cada sombra parecia uma ameaça em potencial. A paz era frágil, construída sobre a incerteza do próximo movimento de seus inimigos. Helena, embora grata pela proteção de Ricardo, sentia-se cada vez mais responsável pelo perigo que ele e Sofia estavam correndo. A história de sua família, os segredos do passado, haviam se tornado uma carga que ameaçava a todos ao seu redor. Ricardo, eu sinto muito por ter trazido tudo isso para a sua vida, ela disse a ele uma noite, enquanto observavam Sofia dormir. Ricardo a abraçou. Não diga isso, Helena, você não trouxe isso. Isso é um resquício do passado das ações de Fernando. E agora é a minha luta também. Estamos juntos nisso. Sempre. As palavras dele eram um bálsamo para sua alma, mas o medo persistia. Eles sabiam que Horácio e Fernando não desistiriam. A restituição de Lucas era apenas uma trégua temporária. O confronto final se aproximava, e a sombra do perigo pairava cada vez mais densa sobre suas vidas, prometendo testar os limites de sua coragem e de seu amor. O próximo capítulo traria a intensificação das ameaças e a inevitabilidade de um confronto direto com as forças obscuras que eles estavam enfrentando. Apesar da alegria de ter Lucas de volta, a vida de Clara e Helena se tornou uma existência sob vigilância constante. Os seguranças discretos, embora necessários, eram um lembrete constante do perigo iminente. Lucas, ainda se ajustando à volta para casa, sentia a atenção dos adultos, tornando-se mais apegado a Clara e assustado, com barulhos estranhos. Na mansão de Ricardo, a atmosfera também era tensa. A segurança foi reforçada ao máximo, com guardas adicionais, patrulhas frequentes e um monitoramento rigoroso de todas as entradas e saídas. Sofia, embora protegida da verdade cruel, sentia a mudança na rotina e a preocupação nos olhos do pai e de Helena. Ela perguntava por que havia tantos homens de preto ao redor da casa. Ricardo e Helena passavam horas discutindo estratégias com a equipe jurídica e os investigadores. Sabiam que a vitória no tribunal era apenas o primeiro passo. Precisavam reunir provas irrefutáveis, não apenas do comportamento manipulador de Horácio, mas também de suas atividades ilegais mais profundas
e de sua ligação com Fernando, algo que pudesse tirá-los de circulação permanentemente. As ameaças de Horácio e Fernando não demoraram a se manifestar de formas mais diretas. Ricardo começou a receber ligações anônimas com mensagens veladas, mas ameaçadoras, sobre sua família. A empresa de Ricardo sofreu ataques cibernéticos coordenados, visando paralisar suas operações e danificar sua reputação. Eram claros sinais de que Fernando estava usando seus recursos para retaliar. Uma noite, enquanto Helena e Ricardo estavam em casa, um drone sobrevoou a mansão, pairando sobre a área onde Sofia costumava brincar. Os seguranças agiram rapidamente, derrubando o aparelho, mas a mensagem era clara. Eles podiam ser alcançados, e seus entes queridos eram alvos. O incidente deixou Helena e Ricardo apavorados. "Eles estão nos observando", Helena disse, a voz trêmula, abraçando Sofia com força. "Eles sabem onde estamos, sabem sobre a Sofia. Não vou deixar que nada aconteça a vocês", Ricardo prometeu, o rosto endurecido pela raiva e pela determinação. Eles cruzaram uma linha. Agora é pessoal. Ele intensificou a investigação sobre Fernando e Horácio, buscando qualquer falha, qualquer ponto fraco que pudesse ser explorado. A equipe jurídica trabalhava em conjunto com a polícia, pressionando para que as ameaças fossem levadas a sério e que uma investigação criminal fosse aberta contra Horácio e Fernando. Enquanto Horácio e Fernando, frustrados com a resistência de Ricardo e a falha em intimidá-lo, decidiram aumentar a aposta. Fernando, com seus contatos no submundo, planejou um ataque mais direto, algo que causasse um impacto significativo e forçasse Ricardo a recuar. O alvo seria a própria segurança de Ricardo e sua família. Vera, através de seus próprios informantes, estava ciente dos planos de Fernando. Ela sabia que a situação estava prestes a explodir. A ideia de perigo real pairando sobre Ricardo e Sofia a perturbava, apesar de sua amargura em relação a Helena. Ela se via em um dilema: deixar as coisas acontecerem, esperando que a crise afastasse Helena, ou intervir de alguma forma para proteger Ricardo, mesmo que isso significasse ajudar indiretamente Helena. A tensão atingiu o pico quando a equipe de segurança de Ricardo interceptou uma comunicação suspeita. Um ataque estava sendo planejado para os próximos dias, visando a mansão de Ricardo. Os detalhes eram vagos, mas a ameaça era concreta. Fernando estava enviando homens para dar um recado a Ricardo. Ricardo reuniu sua equipe de segurança. "Eles estão vindo", ele informou. A voz calma, mas os olhos brilhando com perigo. "Não sabemos exatamente quando ou como, mas eles vão atacar. Precisamos estar prontos. Nosso objetivo principal é proteger a todos aqui dentro, especialmente Helena, Clara, Lucas e Sofia." Helena ouviu a conversa, o coração batendo forte. A batalha legal havia se transformado em uma luta pela sobrevivência. Ela olhou para Ricardo, a admiração e o medo misturados. Ele estava colocando tudo em risco por ela e sua família. "Eu não vou sair daqui", Helena disse a Ricardo depois. "Vou ficar e lutar ao seu lado." Ricardo a abraçou, grato por sua coragem. "Não é a luta que eu queria para nós, Helena, mas é a luta que temos e juntos vamos superar isso." Enquanto a mansão de Ricardo se transformava em uma fortaleza, Horácio e Fernando finalizavam os detalhes de seu ataque. Eles acreditavam que, ao atingir Ricardo em sua própria casa, cercado por sua família, eles quebrariam sua resistência e o forçariam a abandonar a luta por Lucas e a parar a investigação sobre o passado. Eles não sabiam que Ricardo estava preparado, e não sabiam que a união entre Ricardo e Helena, forjada na adversidade, era uma força poderosa que eles haviam subestimado. A tempestade estava se formando e o confronto iminente prometia ser violento e decisivo. O palco estava montado para o clímax, onde o passado e o presente colidiriam, e o destino de todos seria decidido em meio ao caos e ao perigo. O próximo capítulo traria o ataque, o confronto direto e a resolução da ameaça, preparando o terreno para a conclusão da história. A mansão de Ricardo Dantas se tornou um bastião sob cerco.
A noite caiu pesada e silenciosa, mas a quietude era enganosa. Dentro dos muros reforçados, a tensão era palpável. A equipe de segurança, alerta e armada, ocupava posições estratégicas. Ricardo, com a mandíbula cerrada, supervisionava cada detalhe, a preocupação com Helena, Sofia, Clara e Lucas pesando em seus ombros. Helena estava com Sofia em um quarto seguro, longe das áreas mais expostas. Clara e Lucas estavam em outro, sob a vigilância de um dos seguranças mais experientes. Apesar do medo, Helena tentava manter a calma por Sofia, lendo histórias em voz baixa, o coração acelerado a cada ruído. Já passava da meia-noite quando o ataque começou. Não foi um assalto direto pela frente. Os homens de Fernando, conhecedores de táticas de infiltração, tentaram se esgueirar pelos fundos da propriedade, através da área arborizada que fazia divisa com a mansão. Os sensores de movimento e as câmeras térmicas da segurança detectaram a invasão imediatamente. Intrusos na área sul. A voz de um dos seguranças ecoou pelo sistema de comunicação interna. Ricardo se moveu rapidamente para a sala de controle, onde monitores mostravam as imagens em tempo real. Vultos se moviam entre as árvores armados. Equipe de segurança. Posição, ele ordenou. Não atirem a menos que sejam atacados. Nosso objetivo é contê-los e capturá-los se possível. Queremos que a polícia os pegue. A equipe de segurança de Ricardo era composta por ex-militares e policiais, treinados para situações de alto risco. Eles se posicionaram silenciosamente, esperando o momento certo. O primeiro confronto ocorreu perto da cerca. Os invasores, surpresos pela prontidão da segurança, abriram fogo. Tiros ecoaram na noite, quebrando o silêncio. A equipe de segurança respondeu, visando desarmar e imobilizar, não matar. Dentro da mansão, o som dos tiros foi aterrorizante. Sofia acordou assustada, chorando. Helena a abraçou com força, cobrindo seus ouvidos. Está tudo bem, meu amor. São apenas barulhos lá fora. O papai e os homens dele estão protegendo a gente. Clara segurava Lucas, que tremia de medo. O que está acontecendo, mamãe? Ele sussurrou. Está tudo bem, meu amor. Estamos seguros aqui dentro. Clara respondeu, tentando soar calma, mas sua voz tremia. Ricardo, na sala de controle, via a luta se desenrolar nos monitores. Seus homens estavam bem treinados e estavam conseguindo conter os invasores. A polícia, alertada por Ricardo assim que a invasão foi detectada, estava a caminho. A luta foi intensa, mas relativamente curta. Os invasores, pegos de surpresa pela forte resistência e cientes da chegada iminente da polícia, começaram a recuar. Alguns foram imobilizados e capturados pela equipe de segurança de Ricardo. Outros conseguiram escapar de volta para a escuridão da floresta. Quando as sirenes da polícia se aproximaram, a luta já havia terminado. A equipe de segurança de Ricardo entregou os invasores capturados às autoridades, juntamente com as armas e equipamentos que portavam. As imagens das câmeras de segurança serviram como prova irrefutável da invasão e da intenção criminosa. Ricardo foi interrogado pela polícia, explicando a situação, a ameaça de Fernando e Horácio e como ele havia se preparado para proteger sua família. A polícia, inicialmente cética sobre a escala do problema, começou a levar a sério a situação, especialmente com a evidência dos homens capturados e a ligação deles com Fernando, um nome conhecido nos círculos policiais por suas conexões duvidosas. Com a chegada da polícia e a prisão de alguns dos agressores, a ameaça imediata diminuiu. O sol começou a nascer, iluminando a mansão que havia se tornado um campo de batalha na noite anterior. A tensão ainda pairava no ar, mas o perigo físico havia sido contido. Ricardo foi até onde Helena estava com Sofia. Encontrou-as abraçadas, exaustas, mas seguras. Ele se ajoelhou, abraçando as duas. Acabou. Vocês estão seguras. Helena ergueu o rosto, os olhos marejados. Ricardo, você estava certo, eles vieram. Mas nós estávamos prontos, ele disse. Eles não conseguiram. E agora temos as provas de que precisávamos. A captura dos homens de Fernando e as imagens da invasão eram a peça que faltava.
Não era mais apenas uma disputa de guarda ou uma investigação sobre o passado. Era um crime, uma invasão de propriedade, uma tentativa de agressão. Isso mudava o jogo legal e policial contra Horácio e Fernando. Clara e Lucas também estavam seguros, aliviados, mas traumatizados pela experiência. Lucas não queria sair dos braços da mãe. Nos dias que se seguiram, a polícia, com base nas provas fornecidas por Ricardo e na confissão de alguns dos agressores capturados, começou a investigar Fernando e Horácio não apenas por ameaças, mas por associação criminosa e tentativa de invasão. A teia de ilegalidades que a equipe de Ricardo havia descoberto no passado de Horácio e Fernando agora ganhava uma nova dimensão criminal. Vera, ao saber do ataque fracassado e da prisão dos homens de Fernando, sentiu uma mistura de alívio e frustração. Ricardo estava seguro, mas Helena também. O perigo não os havia separado, pelo contrário, parecia tê-los unido ainda mais. Seu plano havia falhado, mas ela ainda tinha uma carta na manga. Horácio e Fernando, por sua vez, estavam furiosos com o fracasso do ataque e com a prisão de seus homens. A situação havia saído do controle. O que começou como uma disputa de guarda se transformou em uma investigação criminal séria, com Ricardo Dantas como o principal acusador. Eles sabiam que precisavam agir rápido antes que a polícia e a justiça os alcançassem. A noite do confronto deixou cicatrizes, mas também fortaleceu a determinação de Ricardo e Helena. Eles haviam enfrentado a escuridão e saído vitoriosos, pelo menos por enquanto. A luta pela justiça e pela paz de suas famílias estava prestes a entrar em sua fase final, onde as consequências daquela noite violenta seriam sentidas e o destino de Horácio e Fernando seria decidido. O próximo capítulo traria a resolução legal, o acerto de contas final e a busca pela cura e pela paz após a tempestade. Os dias que se seguiram à noite do confronto foram de intensa atividade. A polícia, com as provas fornecidas por Ricardo, os agressores capturados, as imagens das câmeras de segurança e os relatórios detalhados da equipe de investigação de Ricardo sobre as atividades passadas de Horácio e Fernando, abriu uma investigação criminal formal. A tentativa de invasão e agressão, combinada com as evidências de manipulação e ilegalidades no passado, construiu um caso sólido. A mídia, antes manipulada por Horácio e Vera para difamar Helena e Clara, agora voltava sua atenção para as acusações criminais contra Horácio Albuquerque e seu associado Fernando. A reputação cuidadosamente construída de Horácio desmoronou sob o peso das evidências. Seu escritório de advocacia foi alvo de uma investigação e seus bens foram congelados. Fernando, percebendo que a situação havia se tornado insustentável e temendo a prisão, tentou fugir do país. No entanto, a polícia, alertada pela equipe de Ricardo, agiu rapidamente e ele foi interceptado no aeroporto, preso sob várias acusações, incluindo associação criminosa e tentativa de agressão. Com Fernando preso e Horácio sob investigação criminal e com sua reputação em ruínas, a batalha legal pela guarda de Lucas chegou a uma resolução rápida e definitiva. Na audiência final, a doutora Lúcia apresentou as novas evidências da conduta criminosa de Horácio. Diante da montanha de provas e da incapacidade de Horácio de refutá-las, o juiz não hesitou. Considerando as evidências irrefutáveis da conduta criminosa e manipuladora do senhor Horácio Albuquerque, sua total falta de idoneidade e o risco iminente que ele representa para o menor, a guarda permanente de Lucas Silva Albuquerque é concedida integralmente à sua mãe, senhora Clara Silva, declarou o juiz. As ações do senhor Albuquerque constituem abuso e alienação parental, e ele será investigado pelas autoridades competentes. Um suspiro coletivo de alívio encheu o tribunal. Clara desabou em lágrimas de gratidão, segurando a mão de Lucas com força. Helena a abraçou, as próprias lágrimas escorrendo. Ricardo apertou a mão de Helena, um sorriso de alívio e vitória em seu rosto. A justiça, embora tardia, havia prevalecido. Horácio foi levado sob custódia para interrogatório, enfrentando a perspectiva de longos anos na prisão.
Fernando, já detido, enfrentaria acusações graves por suas atividades criminosas ao longo dos anos, incluindo seu papel na falência da empresa do pai de Helena e a tentativa de ataque à mansão de Ricardo. Com a ameaça de Horácio e Fernando neutralizada, a vida começou a voltar ao normal, embora marcada pelas cicatrizes da batalha. Clara e Lucas voltaram para seu apartamento, agora um lar seguro e tranquilo. A presença dos seguranças diminuiu gradualmente, substituída pela sensação de paz e segurança reconquistada. Lucas, com o apoio de Clara e a ajuda de um terapeuta infantil, começou a se recuperar do trauma da separação e da manipulação. Helena permaneceu na mansão de Ricardo por mais algum tempo, ajudando Sofia a entender a situação à sua maneira e a processar os eventos assustadores. A experiência os uniu ainda mais. Ricardo e Helena não eram mais apenas noivos, eram parceiros que haviam enfrentado uma tempestade juntos e saído mais fortes. A questão de Vera foi resolvida de forma inesperada. Diante da exposição pública de Horácio e Fernando e da investigação policial, Vera, temendo que seu próprio envolvimento na campanha de difamação fosse descoberto, decidiu se afastar discretamente. Ela pediu demissão do escritório de Ricardo, alegando motivos pessoais, e desapareceu da vida deles. Ricardo, ciente de suas ações, mas focado na segurança de sua família, não a impediu. O destino de Vera permaneceu incerto, uma nota de rodapé na história principal. Com o tempo, a vida na mansão de Ricardo encontrou seu ritmo. Helena e Ricardo começaram a planejar seu futuro juntos, um futuro construído sobre a confiança, o respeito e o amor que haviam sido testados e fortalecidos pela adversidade. Sofia estava feliz por ter Helena em sua vida permanentemente, e a relação entre as duas floresceu. A memória da falência do pai de Helena e da injustiça que sua família sofreu permaneceu, mas a exposição de Fernando e Horácio trouxe um senso de encerramento. A honra de seu pai, manchada por anos, foi restaurada aos olhos de muitos, e a verdade sobre a crueldade de seus inimigos veio à tona. A história de Helena e Ricardo não terminou com o felizes para sempre de um conto de fadas, mas com a promessa de um futuro construído sobre bases sólidas. Eles aprenderam que o amor verdadeiro não é apenas romance, mas também parceria, resiliência e a disposição de lutar um pelo outro contra qualquer adversidade. Clara e Lucas, livres da sombra de Horácio, reconstruíram suas vidas com esperança. Helena e Ricardo, unidos pelo amor e pela luta, encontraram a paz que tanto buscavam. O passado havia deixado suas marcas, mas o presente e o futuro pertenciam a eles, às suas famílias e à promessa de dias mais tranquilos e felizes. Finalmente, livres dos ecos sombrios de uma vingança antiga. A tempestade havia passado e o sol finalmente brilhava sobre suas vidas. Fim da história. Queridos ouvintes, a jornada de Helena e Ricardo nos mostrou que a verdade e o amor podem prevalecer mesmo nas sombras mais densas. Se essa história de superação e justiça tocou seu coração, mostre seu apoio. Deixe seu like para que mais pessoas descubram essa narrativa inspiradora. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias, onde exploramos as complexidades da vida e a força do espírito humano. E nos diga nos comentários o que você achou da coragem de Helena e da determinação de Ricardo. Sua opinião é muito importante para nós.